Bem-vindos ao Metabolismo.tv, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. 15 problemas e uma solução. Olhe, 5, 10, 15 problemas que se resolvem com uma única solução. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje eu quero comentar sobre algo que é importante que você saiba, porque lá fora não há muito interesse em que você se cura de alguma coisa. Senhores, se vocês se curarem, o negócio da medicina e o negócio da farmacêutica vão por água abaixo. Essa é a triste verdade. Então, o negócio basicamente é que todo mundo continue ignorante, continue doente, tenha sintomas para poder medicá-los e vender coisas para eles. Não. Então, basicamente, há 15 coisas que podem ser resolvidas. Se você souber este dado que vou dar agora, então, quero falar hoje sobre o magnésio. O magnésio é uma das soluções para 15 problemas diferentes que você pode ver. Vou para o quadro. Vejam, muito tempo. Vocês me viram recomendando magnésio. Nós, por exemplo, usamos um que se chama Magic Mag, mas você pode usar qualquer tipo de magnésio que conseguir, desde que não seja óxido de magnésio. Esse não serve para nada. Se você vê que no frasco está escrito magnésio oxide ou óxido de magnésio, coloque de lado, porque esse magnésio não se absorve. O único que serve para causar diarreia, e você não precisa de diarreia, você precisa de magnésio na célula, mas o óxido de magnésio não se absorve. É o mais comum que colocam em todos os suplementos, porque é o mais barato. Então, quando vocês forem comprar magnésio, os que vendem magnésio, procurem o mais barato. E qual é o mais barato? Óxido de magnésio, que é o único que não se absorve bem, que é o que serve para causar diarreia e não se absorve. Ok, agora, quando há deficiência de magnésio, há 15 avisos. Por exemplo, já se sabe que a depressão... Veja, eu trabalho com pessoas com sobrepeso, obesidade e diabetes. Todas as semanas, com todos os Natural Slim. Nos 7 países em que operamos, atendemos mais de 3.000 pessoas, todas as semanas. Todas as semanas, cerca de 3.000 pessoas nos visitam. Porto Rico, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Holanda. Nesses países, nós temos clínicas Natural Slim, onde as pessoas vêm, damos ajuda, damos orientação. Nós as pesamos semanalmente e acompanhamos até que a pessoa chegue à sua meta. Essas pessoas chegam até mim com pressão alta, com triglicerídeos altos, com colesterol alto, com má qualidade de sono, deprimidos e outros, e temos visto invariavelmente que quando uma pessoa é suplementada com magnésio, o magnésio tem um efeito antidepressivo. Então, muitas das pessoas que têm depressão, na verdade, o que elas precisam não é de um psiquiatra, o que elas precisam é de magnésio. Assim, a depressão é uma das manifestações da falta de magnésio. A outra é fadiga física ou mental. Você deve saber que a energia do corpo é produzida por uma substância que as células produzem chamada ATP. Mas isso não se chama apenas ATP. Se você procurar bem na literatura, você vai ver que se chama magnésio, ATP. Ou seja, não se pode fazer a molécula de energia do corpo, não se pode fazer se faltar magnésio. Por isso, muitas pessoas que têm fadiga, física ou mental, na verdade, o que está acontecendo é que eles não têm magnésio. E como não tem magnésio suficiente, que não suplementam ou não comem verduras, não comem vegetais, não comem salada, não comem nada do que tem magnésio, então tem pouco ATP, que é a energia do corpo, a energia interna do corpo. O outro é que quando você tem tensão nas costas alta, essa tensão aqui nas costas altas é um reflexo claro da falta de magnésio. Dores de cabeça, muitas das dores de cabeça que as mulheres sofrem, enxaquecas e outras dores são produzidas pela falta de magnésio. Você começa a suplementar com um bom magnésio, algo que seja absorvível, que não seja óxido de magnésio, automaticamente a dor de cabeça desaparece. Dores pré-menstruais, a dor pré-menstrual, a dor que a mulher sente antes da menstruação, tem muito a ver com o fungo candidíase, quando a pessoa tem o corpo cheio de fungo. Candidíase, por que eu sei? Porque ao longo de muitos anos, depois de ter limpado o corpo de milhares e milhares de mulheres do fungo candidíase, que nós fazemos de forma comum e normal dentro do sistema Natural Slim, a dor pré-menstrual vai embora, desaparece. Ou seja, elas têm a menstruação, mas não sentem. A dor antes da menstruação, mas muita da dor tem a ver com a falta de magnésio, porque o magnésio é analgésico, o magnésio é anti-inflamatório. O magnésio participa no corpo humano. Existem mais de 300 ações enzimáticas no corpo das enzimas, do que as hormonas fazem e tudo mais. Há mais de 300 que sem magnésio não podem funcionar. Quando falta, o magnésio faz tudo falhar no corpo. Então, a sensibilidade nos seios. Há mulheres que começam a ter muita sensibilidade nos seios. Ou seja, quando os seios ficam muito sensíveis, é sempre falta de magnésio. A baixa energia, pelo mesmo motivo que é baixo, ATP,
é por falta de magnésio. A fraqueza é por falta de magnésio. Confusão. As pessoas que estão com falta de magnésio vão ter uma confusão mental, se perdem as coisas e tudo mais. É apenas falta de magnésio, porque nem os neurotransmissores do cérebro conseguem funcionar bem. Nervosismo. Pessoas que sofrem de um nervosismo extremo, que ficam nervosas por qualquer coisa, estão com falta de magnésio. A ansiedade, essa preocupação constante, falta de magnésio. A irritabilidade. E ouça bem, há vezes que você tem crianças que não há quem trabalhe com elas. Que tem déficit de atenção, as pessoas que têm déficit de atenção estão com níveis de magnésio mais baixos do que ninguém. Então, a irritabilidade, tanto da sua esposa quanto do seu esposo, o que for, muitas vezes é apenas porque precisam de mais fonte de magnésio e a dificuldade com o sono, isso é crucial. As pessoas que estão com baixo nível de magnésio, que estão deficientes em magnésio, não conseguem dormir bem, sofrem de insônia, dormem mal, levantam-se várias vezes durante a noite. Então, o magnésio é vital e a arritmia do coração, por exemplo, o que mantém o ritmo do coração. Quando isso sai do ritmo, chama-se arritmia. Arritmia quer dizer fora de ritmo. Quando uma pessoa sai demais desse ritmo, colocam um marca-passo. Por exemplo, minha mãe, Dona Irma, que agora tem 87 anos de idade, há cerca de 4 anos, um médico disse a ele, você tem que colocar um marca-passo. Eu comecei a investigar e o médico ganhava $3.000 com a implementação do marca-passo. Isso era o que ele ganhava, talvez tivesse boas intenções, mas o que eu fiz foi aumentar o magnésio, eu aumentei o magnésio e a arritmia desapareceu. E minha mãe tem 87 anos e não tem nenhum marca-passo. Então essa arritmia como tal, definitivamente é causada pela falta de magnésio e pela perda de osso. Muitas pessoas começam a ter osteoporose e perdem osso, mas quero que você saiba que o osso é composto por 12 minerais, tem cálcio, tem boro e tem magnésio. O que é importante e faz com que o osso seja um pouquinho flexível, para não se partir com o menor golpe, é também o essencial magnésio. Por exemplo, quando você vê uma mulher já bem idosa, bem entrando na idade, ela cai e quebra o osso, como se fosse vidro. Isso está acontecendo porque o que dá flexibilidade ao osso, para que não se quebre como um vidro de cristal, é o magnésio. Então, quando a pessoa fica deficiente em magnésio, os ossos se quebram só de olhar e se quebram como se fossem de vidro. Então, todas essas 15 condições podem ser evitadas. Apenas suplementando magnésio. A forma mais fácil e eficaz de suplementar magnésio é com sucos verdes. Sucos de vegetais. Suco de vegetal de 250 ml feito fresco tem, no mínimo, 160 mg de magnésio. Se toma 2 por dia, tem 320 e é um tipo de magnésio muito absorvível porque está biodisponível. Se não, eu pessoalmente utilizo um suplemento de magnésio. Nós usamos o citrato de magnésio, tem outro, o cloreto de magnésio, todos são bons. O único magnésio que não nos serve é o óxido de magnésio. Esse fuja dele, porque isso é uma mentira. E eu comento isso com vocês, senhores, porque a verdade sempre triunfa.